começando mais um programa Conhecer e Aprender, o seu programa que fala com muito carinho para você sobre educação aqui no Amazonsat, claro, esse canal que é a minha cara e a minha voz. Bom, quem nunca se viu aí gostando mais de uma disciplina ou de outra, tipo, eu gosto mais de português, não, eu gosto mais de matemática, eu me identifico mais com artes. Então, sabe como se chama esse tipo de despertar da habilidade? Inteligências múltiplas. E tem algumas escolas que já trabalham com esse tipo de teoria. Você sabe o que é? Não? Então vamos conferir agora no Conhecer e Aprender mais sobre inteligências múltiplas. Confira! Estudar, estudar e estudar é o que a sociedade cobra desde a infância do ser humano. Obrigação que para alguns não é das mais divertidas. Compreender todas as disciplinas é quase impossível. São tantos números, tantas regras que diferem dentro de uma mesma língua, sem contar as fórmulas que viram a cabeça do estudante. Realmente não é uma tarefa fácil, mas e se pudermos vivenciar e ter experiências práticas de todos esses ensinamentos? Com certeza, se torna bem mais fácil. Aquilo que o olho vê é mais fácil de aprender. Embasado nesse princípio, um psicólogo criou a teoria das múltiplas inteligências baseado no mapeamento do cérebro. A teoria das múltiplas inteligências ela foi elaborada, criada pelo Hal Gardner, que é um neurocientista americano. Então, o trabalho do Gardner é interessante porque o que ele fez? Ele praticamente mapeou o cérebro. Claro que isso não é nenhuma novidade na área de neurociência, mas ele mapeou no sentido de procurar entender como cada área ou cada região do cérebro ela responde a determinado tipo de conhecimento ou inteligência que o ser humano possa desenvolver. E aí surgiu a teoria das inteligências múltiplas, ou seja, o que ele percebeu é que cada pedacinho do cérebro da gente responderia por um tipo de inteligência diferente. Ou seja, numa região eu respondo pela questão lógico-matemática, por outra eu vou responder pela linguística verbal, a outra sinestésica corporal, e assim ele foi mapeando. Assim como Gardner, outros cientistas já desenvolveram diversas teorias relacionadas ao aprendizado do cérebro, que muito contribuem para a educação. Na verdade, muitas das teorias relacionadas à educação, elas não saem exatamente de teóricos da educação, elas vêm de psicólogos, neurocientistas. A gente que se aproveita desses estudos que a área de ciências, como a psicologia faz do ser humano, e a gente traz esse contexto para a de educação para a gente entender melhor e a partir daí relacionar com questões práticas pedagógicas. A palavra inteligência tem sua origem na junção de duas outras palavras latinas. A palavra inter, que significa entre, e a palavra leger, que significa eleger ou escolher. Ou seja, é a capacidade de fazer a escolha melhor entre duas ou mais situações. As inteligências levantadas na pesquisa de Gardner saem dessas duas áreas e passam a ter uma área mais abrangente no cérebro de todos os seres humanos, sendo que cada um tem as que são mais e menos desenvolvidas. O pedagogo nos explica quais são. Atualmente, classicamente, elas são 8, né? Lógico-matemática, verbal-linguístico, linguístico-verbal, sinestésico-corporal, natural, intrapessoal, interpessoal, né? Tem qual outras? A espacial. E hoje em dia tem se discutido muito também a questão da inteligência religiosa, né? Levando em consideração assim, esse fenômeno das religiões, dos cultos ecumênicos, dessa multiplicidade religiosa e da tendência do ser humano também em ter esse tipo de inteligência, esse tipo de espaço na vida de parte religiosa, se cogita também a questão da inteligência religiosa. Essa teoria que acabou por se desenvolver dentro do processo educacional é relativamente nova. As escolas mais tradicionais têm enfoque muito mais na passada massiva de conteúdos, mas com a teoria de Gardner é possível inovar nos conteúdos aplicados em sala de aula sem perder a qualidade do ensino. Então o que o Gardner fez foi isso. Ele trouxe para o conhecimento da sociedade, para o conhecimento na área de educação, de que nós não temos somente aquele conhecimento matemático e o conhecimento linguístico, ou seja, a escola não é feita só de língua portuguesa e só de matemática. O nosso problema é que, historicamente, como a nossa formação escolar, a nossa estrutura de escola
não só no Brasil, mas no mundo todo, frente à ciência, né, ao avanço do científico, a nossa base é positivista. Então a gente tende historicamente a dar mais valor para a área de matemática, a área de exatas e a língua portuguesa em si. E tanto é que são reflexos da nossa escola. Basta ver que a maioria das escolas organiza sua grade curricular. Isso é uma determinação legal também, de que se tenha mais tempo para português e matemática, por exemplo, né? Então, assim, outras áreas que são necessárias para o aprendizado do aluno acabam não tendo tanto esse espaço, como educação física, inglês, ou educação artística, entre outras, geografia, história. Mas a inteligência múltipla trouxe esse quebra de paradigma, né? A escola não é só baseada em português e matemática, as outras áreas são importantes e às vezes também cada pessoa vai ter uma inteligência com qual ela tem uma propensão, uma tendência a desenvolver melhor. Para a aplicação da teoria, é bom que se tenha recursos e ambientes que propiciem essa relação teoria e prática. A teoria das inteligências múltiplas acaba sendo uma das bases para o trabalho que a gente desenvolve aqui. E aí a gente vai ver ela se desenvolvendo em diversas áreas, né? Nós temos aí um laboratório de ciências que trabalha a questão da inteligência natural, naturalística, esse contato com o meio ambiente, com os recursos naturais. Nós temos também, isso daí você vai ver também na parte da informática, trabalha com esses recursos tecnológicos e você vai ver que no mesmo espaço vai transitar mais de uma inteligência, né? A linguística, a inteligência lógico-matemática, a espacial. Ela vai acabar transitando por mais de um espaço. O pedagogo explica a importância das aulas teóricas para o aprendizado, mas destaca que com a vivência o aluno pode captar melhor as informações. É que realmente o aluno entenda a essência do conteúdo, do conhecimento que está sendo trabalhado em sala, né? A gente tem aí às vezes uma lacuna, a prática e a teoria. Muitas escolas, ou até a própria sociedade, acabam valorizando muito a aula tradicional, muito teórica, para a preparação do aluno para testes, para concurso, vestibular, entre outros desafios desses que existem por aí, já que a sociedade, a gente tem essa questão de seleção de concurso, vestibular para alguns cargos ou vagas em outras instituições. Então o que a gente procura? A gente procura fazer com que o aluno entenda a essência daquilo, que ele realmente possa aplicar aquilo no dia a dia dele, que ele possa dar um retorno para ele próprio e para o mundo em que ele está. Então o que a gente procura é fazer com que essas práticas, que muitas vezes são fragmentadas no colégio, possam se agregar e dar um sentido para uma situação real dele fora daqui do colégio. Que ele possa realmente fazer uso do conhecimento para ele e também que ele possa contribuir com isso para a própria sociedade, porque um dos papéis da escola não é só munir as pessoas de conhecimento, mas que elas possam fazer algo bom pela sociedade fora do espaço da escola. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as múltiplas inteligências. Não sai daí!